Ei, gente, bom dia, paz para quem é de paz. Vamos para mais uma curiosidade bíblica dessa semana? Curiosidade bíblica dessa semana é: por que Moisés não entrou em Canaã? Moisés e Arão saíram com aquele povo todo do Egito, naquela dificuldade toda, passaram por todas aquelas pragas para poder Faraó liberar o povo, né? E depois, no final, eles não entraram em Canaã. Sabia que quem entrou em Canaã foi só Caleb e Josué? Tinha não sei quantas mil pessoas, uma multidão, mas no final quem entrou foi só Josué e Caleb. Mas esse não é o assunto de hoje. Isso aí a gente pode falar de outras vezes. No dia de hoje a gente quer falar por que Moisés não entrou em Canaã. Moisés avistou a cidade, olha para vocês verem, Deus mostrou a Moisés a cidade e falou com ele: olha aqui, vê lá a terra que eu prometi ao meu povo, lá mana, leite, mel e tudo, mas você não vai entrar lá, entendeu? Falou com ele: você não vai entrar lá. E ali no monte Moisés morreu. Deus mostrou para ele a cidade, mas ele não usufruiu dela. Ele passou por tudo que passou com o povo para poder levar eles para aquela cidade, mas ele e o povo não usufruiu dela. Vocês sabiam disso? Pois é, mas o nossa curiosidade hoje é: por que Moisés não entrou em Canaã? Moisés não entrou em Canaã simplesmente por causa da murmuração do povo. Quando o povo estava no Egito, o sonho deles era ser liberto. Quando o povo foi liberto, começou a murmurar: porque aqui não tem isso, porque aqui não tem aquilo, porque não tem o quê, não sei o quê, não sei o quê. Antes nós era escravo de Faraó, mas não faltavam as coisas para nós comer. Tudo isso porque eles estavam com sede. Aliás, se eles estivessem com sede, eles reclamavam. Se eles estivessem com fome, eles reclamavam. Se eles tivessem qualquer coisa, eles reclamavam. Então o povo começou a reclamar para Moisés que estava com sede, que lá onde eles estavam não faltava água. E lá onde eles estavam agora, estava faltando água, estava faltando isso, aquilo. Para ser mais explícito que eles estavam reclamando, vamos ler comigo lá em Números. Números capítulo 20, do 4 ao 11, que vocês vão entender muito bem. Esse é o ponto. Números capítulo 20, do 4 ao 11. Eu vou ler para vocês. Prestem bastante atenção. Vou levantar aqui para ficar bem plausível. Porque o povo reclamando, dizendo a Moisés: por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir ao Egito para nos trazer a este lugar mau? Por que tiraste nós do Egito para nos trazer a este lugar mau? É isso que eles quiseram dizer. Lugar não tem semente, nem figo, nem vides, nem romã, nem água para beber? Eles falando com Moisés. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos. E a glória do Senhor apareceu para eles, né? O 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo: olha o que o Senhor falou com eles: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, Moisés e Arão, e teu irmão, e tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os olhos, e dará a sua água. Falai a rocha perante os olhos do povo, e assim a rocha dará a água. Deus disse: falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirará a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. O 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhes: ouve agora, rebeldes. Eles já estavam estressados de tanto que o povo reclamava, né? Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor mandou ele ferir? Ele feriu a rocha. Aí todo mundo fala assim: mas por que Moisés feriu a rocha se Deus mandou ele falar? Porque, gente, lá em Êxodo, capítulo 17, do versículo 3 ao 6, o povo murmurou também. Vamos lá para a gente ver que já essa que Moisés feriu a rocha já era a segunda murmuração do povo, tirando as outras, né? Essa era a segunda só de água.
tirando as outras. Vamos ver o que estava aqui? Olha aqui, 17 presta atenção, do 3 ao 6, vamos ler. Agora é Êxodo, pega sua Bíblia e lê, ó. Êxodo capítulo 17, do 3 ao 6. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, olha para você ver, por que nos fizeste subir ao Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e o nosso gado? Perguntando para Moisés. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Vocês imaginam o tamanho do estresse. Agora o 5. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feristes o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Entendeu, gente? Em Êxodo, Deus mandou Moisés ferir a rocha diante dos anciãos de Israel, porque o povo estava murmurando, querendo água. E aí Moisés foi lá e fez exatamente, pegou a rocha, e pegou a vara e feriu a rocha diante dos olhos dos anciões. Em Números, Deus mandou Moisés falar com a rocha. Moisés deduziu, né? Se Deus mandou ferir da primeira vez, ele estava tão estressado que ele não prestou atenção que Deus mandou falar dessa vez. Ele estava tão estressado que ele foi lá e fez a mesma coisa que ele fez da primeira. Na cabeça dele ia sair água. E saiu. Só que a diferença da segunda vez é que Deus mandou ele falar com a rocha. Deus não mandou ele ferir a rocha. Entendeu? E por essa desobediência de Moisés, Moisés não entrou em Canaã. Porque Deus fala para ele. Deus fala para Moisés o porquê que ele não entrou em Canaã. Vamos lá para a gente ver? Então vamos lá, gente. Em Deuteronômio, capítulo 32, presta atenção. E do versículo 48, Deuteronômio 32, 48, Deus, né, explica a Moisés o porquê que ele não vai entrar na terra prometida. E ainda fala com ele que ele vai morrer. Olha para vocês verem. Escuta e presta bastante atenção. Gente, porque esse está sendo um programa mais longo, mas ele está sendo bem explicado. Prestem atenção bastante, olha para vocês verem. Deuteronômio 32, 48. Vamos ler? Tá aqui, ó. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, sobe ao monte de Abarim, ao monte de Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, os quais subirá, e recolher-te aos seus povos, como Arão teu irmão morreu, e no monte de Or, e se recolheu aos seus povos. Moisés foi, vai ver Canaã, Deus está falando com ele, você vai subir, você vai ver a terra que eu prometi, né? E vai recolher o teu povo, você vai ir junto, igual foi seu irmão Arão, entendeu? Porquanto, agora o 51, porquanto, agora Deus está explicando para ele por que Deus vai fazer isso com ele. Porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de contenção, em Gades, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. 52. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela na terra que darei aos filhos de Israel. Mas como assim, Viviane, não me santificaste diante de ti? Porque, gente, quando Deus manda Moisés falar com a rocha, Deus fala com Moisés assim, gente, irei eu diante de ti, e você falará à congregação diante de mim, falarás à rocha diante de mim. Por que quer dizer isso?
A rocha, gente, é Deus. Deus é a rocha. Então, Deus falar a Moisés, fala com a rocha, Moisés feriu a rocha. Moisés feriu a quem? Entendeu, gente? O porquê que aconteceu isso? Entendeu agora? E Moisés estava ainda com o coração aflito, porque ele tinha perdido a sua irmã. E mesmo assim, Deus cobrou dele. Porque nele, manda ele falar com a rocha, ele feriu a rocha. E o Senhor disse para ele, eu vou diante de você. A rocha, gente, era Deus. E ele feriu. Isso explica a diferença entre ferir a rocha e falar com a rocha. E explica também o porquê Moisés não entrou em Canaã. Gente, o próprio Moisés fala que que Deus é a rocha. Quer ver? Lá em Deuteronômio capítulo 32, Deuteronômio capítulo 32, do 3 e do 4. Ouve aqui, ó. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Isso é o próprio Moisés falando. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Entenderam, gente? O próprio Moisés nos fala. Deus é a rocha. E se Deus é a rocha, quando Deus mandou ele falar com a rocha e ele feriu quem? Entendeu? Tá explicado. Nós temos que cuidar de tudo que nós fazemos com cuidado, prestar bastante atenção. Porque adianta, você pode ir lá, a sua pregação, você pode se dedicar a pregar, ganhar almas, ganhar o mundo inteiro e no final você perder a sua. Então, gente, que esse dia nós venhamos refletir sobre isso, né? Tudo que Moisés fez e no final ele não entrou na terra prometida. Ele não perdeu a salvação dele, tá, gente? Não perdeu. Mas ele não entrou na terra que foi prometido para ele, por causa desse deslize. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha compreendido o que eu quis te dizer. Que Moisés não entrou em Canaã porque ele feriu a rocha ao invés de falar com ela. Que você tenha entendido que a rocha é Deus, a rocha é Cristo, é o nosso Deus, é a rocha. Deus é a nossa rocha, tá? Que você tenha entendido que o povo murmurou com Moisés todo o tempo todo que eles saíram. Que vocês tenham entendido que Moisés tinha perdido a sua irmã, Miriam tinha falecido. E que vocês tenham entendido que ele estava sob pressão. E que vocês entendam que mediante isso tudo, nós não podemos atingir o nosso Deus. Nós não podemos blasfemar contra o nosso Deus. Porque o nosso Deus é amor. Todo mundo prega que ele é amor, que ele é amor, que ele é amor, que ele aceita tudo, que ele aceita tudo, que ele aceita tudo. Mas ele é amor. Mas o nosso Deus também, ele é fogo consumidor. Ele é juízo. Tá escrito aqui. Depois, quando você tiver um tempinho, você assista de novo com calma, anote todos os versículos que eu te disse e confere lá, tá? E por hoje é esse o nosso assunto. E eu fico por aqui. Bom dia.